Vereador Adélio Carlos, autor do requerimento que viabilizou a realização desta audiência e presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico. Também para a mesa principal, convidamos as seguintes personalidades: a assessora parlamentar desta Casa Legislativa, Débora Dias Faria. O secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Edinardo Barbosa de Almeida. A superintendente municipal de Defesa Civil, Suelen Sandi dos Reis Oliveira. O diretor de manutenção de obras públicas da ECOS e que representa nesse evento a presidente do órgão Marinésia Macatsuru, Wilton Magno. O técnico em meio ambiente da Copasa e que nesse evento representa o gerente da unidade de serviços de produção de água da Copasa, Douglas Alves Dias. Convidamos para a mesa principal o presidente da Câmara Municipal de Betim, o ilustre vereador Edson Leonardo Monteiro, Léo Contador. Para compor o plenário Carino Saraiva, temos a satisfação de convidar as seguintes personalidades: os senhores ex-vereadores da Câmara Municipal de Betim, Robert Kennedy dos Reis, o Beto Mania, Marcos Siqueira e Dimas Pereira Amorim, Dimas do Caxias. Também para o plenário convidamos a chefe de setor da Defesa Civil, Laura Luiz Abreu, a assessora jurídica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Letícia Fabiani, e o gerente de fiscalização de obras públicas, Wilmar Obeide. A Câmara Municipal de Betim registra e agradece a presença da presidente municipal do PSB, Partido Socialista Brasileiro, Júlia Pipo, e do secretário do PSB em Betim, Marcos Vasconcelos. Da mesma forma, agradecemos a honrosa presença das senhoras, dos senhores, servidores do Poder Executivo, do Poder Legislativo e dos profissionais de imprensa que abrilhantam esse evento com a sua competente cobertura profissional. Com a palavra, o presidente deste Poder Legislativo, o ilustre vereador Edson Leonardo Monteiro, Léo Contador. Em nome de Deus e do povo de Betim, declaro aberta a presente audiência pública e convido o ilustre vereador desta casa também, passou por aqui contribuindo com o seu trabalho, Beto Mania, para que faça a leitura do versículo bíblico, por favor. Bom dia a todos e a todas. Uma honra muito grande estar discutindo o nosso cartão postal da cidade de Betim, que é a barragem Várzea das Flores. Em Isaías capítulo 54, versículo 17, diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança do servo do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o nosso Senhor. Amém? Amém. Uma ótima audiência a todos. Obrigado, Beto. Obrigado ao ex-vereador Beto Mani por nos trazer a palavra de Deus na abertura dos nossos trabalhos. Neste momento, retorno a palavra para o senhor presidente da Câmara Municipal de Betim, o ilustre vereador Edson Leonardo Monteiro, o Léo Contador. Obrigado, Wagner. Gostaria aqui de convidar para sentar nas cadeiras aqui dentro a Júlia Pego, presidente do PSB, o Marcos, também por gentileza, o ex-vereador Dimas do Caxias, a nossa liderança, a Alessandra,
Eu quero passar as palavras para o ilustre vereador, para que faça seu pronunciamento de abertura, Adélio Carlos. Gostaria de convidar também o Rony Gontijo, por favor, Rony. Presidente, a mesa, imprensa, público presente, os internautas que acompanham nossas reuniões através das redes sociais, Facebook. Bom dia a todos. Gente, eu, graças a Deus, muito honroso, né? Estou no meu 3º mandato, vereador pela cidade de Betim. Morador do bairro Nossa Senhora de Fátima, aonde que é o bairro que mais sofre no período chuvoso. É a segunda reunião que a gente faz, né, para tratar das inundações que ocorrem ali, Nossa Senhora de Fátima, Itacolomi, e aí uma parte também do Cruzeiro do Sul. Quero agradecer aqui, né, a presença, né, o pessoal que veio aqui representar o governo do estado, a Copasa. Essa audiência pública, gente, eu, como moro perto do reservatório Base das Flores, eu posso acompanhar de perto o sofrimento das famílias ali no período chuvoso, quando só tem trabalhadores. A gente acompanha de perto. Tem eu aqui, a tia Cleusa está ali, coitada. Inundação passada, ela perdeu tudo, acompanhei de perto lá, e nasceu de Deus e no meu coração que aquilo ali tem uma solução. Eu quero ver se, depois dessa reunião aqui, eu quero sentar novamente com os representantes da Copasa para ver se a gente consegue dar uma noite de sono tranquila àqueles moradores daquela região ali, no período chuvoso. Que a hora que a Copasa anuncia que a represa começou a verter, o pessoal não dorme mais. Por quê? Na hora que ela começa a verter, é que vem a inundação, né? Então, o que nasceu de Deus e nasceu no meu coração? Por que não a gente aumentar a capacidade do reservatório? Não é mexendo no muro de contenção, não, é lá nos fundos, os barrancos. Quem pode acompanhar, quem conhece bem a represa sabe que no período da seca, a água lá, ela recua lá mais de 500 metros. Então é fazer indenizações ali justas e puxar a água lá para o fundo. Puxar, mexer no barranco, máquina, caminhão. Vai ter um volume de água maior para consumir durante o ano e dificilmente ela vai verter. E outra coisa também, gente, a Base das Flores está aqui, ó, foi construída em 1972, ela nunca foi desassoreada, então ela tem a mesma capacidade de quando ela foi feita? Não tem. Eu acredito que a Base das Flores, igual ela foi feita para capacidade X, hoje eu não tenho essa certeza não, mas eu acredito hoje que ela não tem 70% da sua capacidade para a época que ela foi feita, na época que ela foi construída. Por quê? Nunca foi desassoreada. Nunca foi desassoreada. Então olha agora para vocês verem, 50 anos que a barragem foi construída, nunca foi desassoreada. Vamos supor que hoje ela tem lá 70% da sua capacidade devido a não ter sido desassoreada. Daqui 50 anos vai ter só o espelho em cima, não vai ter mais água lá mais não. Então, tirando a capacidade da represa, com certeza, fazendo o trabalho de desassoreamento e mexendo lá nos fundos, nos barrancos, aumentando a capacidade dela, nós vamos ter um volume de água maior para consumir e ela não vai, dificilmente ela vai verter. Ela não vertendo, os moradores daquela região ali, eles vão ter uma noite de sono mais tranquila, gente. Então é coisa que dá para fazer. Eu fiquei sabendo que tinha, também não tenho certeza, que estava sendo feito um estudo para tirar as famílias dali, alguma coisa assim parecida, eu não tenho certeza disso. O tempo que vai fazer isso, por que não faz o desassorear a represa? Por que não aumenta a capacidade do reservatório? Acho que através de estudos pode ser feito isso. Então, gente,
que essa audiência pública aqui, que essa ajuda desse presidente da casa aqui, o Léo Contador, né, tem feito um grande trabalho, né, é a segunda vez que é presidente dessa casa, porque é um cara muito organizado, muito trabalhador, um cara que eu admiro muito, muito certo com as suas coisas. Quero te pedir ajuda, presidente, porque a gente que está perto lá, que acompanha de perto lá o sofrimento daquelas famílias, a gente é que sabe o quanto dói quando perdem tudo e não tem apoio de ninguém. Então eu quero pedir o apoio do presidente dessa casa, para a gente, se possível, marcar uma reunião até com o governador Zema, né? Por sinal, é muito trabalhador. Essa audiência, eu peço a vocês, as autoridades da Copasa, que ela não fica por aqui, que a gente comece a conversar nos próximos dias, para a gente chegar, fazer uma comissão dos moradores do Fátima, Cruzeiro do Sul, Itacolomi e região, que a gente possa estar reunindo até com o governador. Nós não podemos fazer reunião e fazer de conta que não está fazendo. Eu vou continuar cobrando, porque eu fui eleito para isso, eu não posso virar as costas para a minha comunidade, não. Vocês podem ter certeza disso. Então, por favor, dê atenção à minha comunidade, à minha Betim, porque as contas de água chegam todo mês. E se não pagar, o que acontece? Se não pagar, gente, simplesmente, a Copasa vai lá e corta. Então, nós estamos andando em dias com as nossas contas, né? De vez em quando atrasa lá uns 15 dias lá, mas não pode atrasar muito não, senão eles vão lá e cortam. Então, se a população de Betim tem feito o seu dever, por favor, nós precisamos de uma resposta da Copasa também para o povo da nossa cidade. No mais, obrigado e um ótimo dia. Obrigado, vereador. Quero aqui mais uma vez agradecer a presença de todos nesta casa e acredito que as audiências públicas ela abre o debate, o caminho, né, de interação entre os poderes para, ao final, sairmos com um encaminhamento comum. Mas agradecer aqui a presença do Fernando, representando aqui a Copasa nessa mesa, nosso secretário de Meio Ambiente, Ednardi. Agradecer também a Débora, assessora aqui do vereador Adélio, que está nos ajudando nessa mesa. Rony está sempre defendendo a causa do meio ambiente, lutando pela proteção não só da base das flores, mas no todo. A Sueli, representando aqui a Defesa Civil. E o Wilton, esse grande parceiro, funcionário efetivo, lotado na EX, que nos ajuda no dia a dia a conduzir os trabalhos da nossa cidade. Em termos de registrar também, viu, Cristina, a sua presença, seja bem-vinda a esta casa. Vai passar um vídeo agora, eu vou pedir quem que é o técnico que está ali, pode passar. Tem como apagar essas luzes aqui, ó, só para... Hoje, quarta-feira, 3 de maio, estou aqui na casa da tia Cleusa, uma das moradoras mais antigas aqui da Avenida Cordilheiro, no bairro Nossa Senhora de Fátima, e aqui comigo uma audiência pública na Câmara Municipal de Betim, onde nós vamos tratar, né, da represa Base das Flores, porque ela é uma das que mais sofre aqui no período chuvoso do bairro Nossa Senhora de Fátima. A última enchente, eu estive aqui no local, pude presenciar que ela perdeu tudo que tinha dentro de casa, nesse mesmo, tia Cleusa? Isso mesmo, é verdade. Tudo, perdi tudo dentro de casa. O vereador que nos apoiou muito, nos ajudou, e perdi televisão. É um sofrimento esse lugar, porque não é verdade. 29 anos que eu moro aqui, já vai para 30, já tomei 4 enchentes, mas na pesada mesmo. Aí a gente tá querendo uma solução de verdade, porque quando chega novembro a gente nem dorme direito, sabe, pensando, enchente novamente. Aí faça alguma coisa, né, para nós, por favor, é uma tristeza mesmo. Nós estamos chamando a Copasa na audiência pública para ver se a gente consegue aumentar o tamanho do reservatório. Não é mexendo no muro de contenção, não. É mexendo lá nos fundos, nos barrancos, em torno dela, com máquinas e caminhão. E também pedir para desassorear a represa, porque desde quando ela foi construída, nunca
desassoreou ela, então tirando a capacidade da represa. Então, na época ela foi feita com capacidade X, hoje ela só tem 60% dessa capacidade, porque nunca foi desassoreada. Então pode ter certeza que se a gente aumentar o tamanho do reservatório, ela não vai verter mais, porque nós vamos ter um volume de água para consumir durante o ano. Viu? Pode contar comigo, viu? Muito obrigado. Por nada. Meio metro acima do vertedor. A Cleusa saiu de casa com a roupa do corpo. A água já estava já entrando já dentro da minha casa. Eu saí lá da minha casa com água no joelho. Aí eu não sei o que nós vamos fazer mais, sabe? Eu não sei. Vai continuar entrando água, não sei se devia morar ali, a gente não tem ótimo numa casa. Muito triste. É muito triste uma situação dessa aí. Bom dia novamente, né? Gente, igual a gente estava falando, vou botar aqui, ó, a barragem foi construída em 1972 e nunca foi feita, nunca desassoreou ela. Então, 50 anos ela foi construída. Se ela nunca foi desassoreada, imagina daqui 50 anos. Será que nós vamos ter água na represa mais? Se não desassorear ela? Acredito que nós vamos ter só o espelho d'água. Então, é preciso olhar isso com muita responsabilidade. Esse trabalho de desassorear, né, Yuri? E também a possibilidade de aumentar a capacidade do reservatório. Vamos ter um volume de água maior para consumir durante o ano. E a chance dela verter, eu acredito que vai ser praticamente zero. Né? A gente vê ali, ó, um perímetro de 54 quilômetros, segundo o dado da Cofaz. Então, nós precisamos ter um olhar mais especial para com as vidas dos moradores ali próximo à represa. E também preservação da natureza e também do meio ambiente.
passar a condução dos trabalhos para o vereador Adélio para conduzir as falas dos membros da mesa. Bom dia, Rony Montijo. Por favor. Você está com a palavra, por favor. Desculpa aí. Bom dia a todos. Meu nome é Rony Montijo, para quem não conhece. Eu sou advogado especializado na área ambiental e atuo aqui em Betim desde 70, moro aqui em Betim desde 74, frequento a barragem desde 74, 2 anos após a inauguração, né? E venho acompanhando essa degradação imensa que acontece lá, né? Governo após governo, todo mundo diz que é prioridade a questão ambiental, mas a vontade política de fazer a gente não vê, né? E com essa frequência lá, a gente, em 2003, eu e mais alguns amigos que sempre frequentamos lá, fundamos a APUA Várzea das Flores, que é a Associação dos Protetores, Usuários e Amigos da Represa Várzea das Flores, fundada em 2003. O vereador aí lembra da nossa início lá, né? Inclusive, esse ano em setembro, estaremos fazendo 20 anos, né, de resistência ambiental aqui em Betim. Convidar todos vocês no dia 30 de setembro, lá na Casa Verde, lá na Brasileia, lua cheia, nós vamos fazer uma comemoração, uma roda de viola lá, tá, gente? Bom, o que interessa, queria saudar aqui a mesa, no nome do nosso secretário ali, o doutor Edinardo, prazer em revê-lo, bem, recíproca é verdadeira, né? Acredito eu. Então nós vamos iniciar dizendo que a APUA, ela entende que infelizmente a barragem foi construída de maneira errada, né? Não de maneira errada, concluíram faltando uma cerca, o cercamento para evitar isso que nós estamos vendo hoje, né? Porque logo depois viram que de fato foi um grande erro, né? Que os outros 2 mananciais estão cercados, fechados, evitados, né? E aqui nós chegamos a uma situação onde, se não tomar conta, não tiver vontade política de ser feito, né, alguma coisa, tem 20 anos que eu venho aqui nessa Câmara, né, em todo lugar, pessoal falando que vai fazer, daquele última reunião aqui, Adélio, bom que resultou pelo menos que a Copasa agora está mexendo para fazer, né, o licenciamento ambiental de lá, né? Plano de manejo, esse negócio tudo está sendo feito. Vamos ver o que vai sair disso tudo para ver o que a gente acha. Bom, ali no meu entendimento, a questão do desassoreamento é importante, tudo, mas mais importante ainda, eu acho, é ter a água ali. A água ali vem de onde? De Contagem, né? Do lado de Contagem. Betim tem 13% dali somente o barramento da barragem, né? O restante fica tudo no município de Contagem. E lá, esse ano, através de cumprimento de promessa de campanha da prefeita de lá, estão revisando o plano diretor que ao final do governo anterior, do governo Alex, aprovou a mudança do plano diretor, inclusive na área da APA Várzea das Flores, transformando lá em área rural e em área urbana, glebas de 20 mil metros em glebas urbanas, né? Inclusive pode construir prédio, não sei quantos andares. Nessa promessa de campanha dela, ela está cumprindo e estão fazendo lá a revisão do plano diretor de lá para voltar isso para o que era o status quo antes, né? Bom, eu sugiro que essa Câmara de Vereadores aqui, viu, presidente, apesar de que está lá, eles estão, a discussão é lá, mas que vocês votem aqui um apoio a essa mudança, porque dependemos de lá,
Não adianta a gente ficar, vamos desassorear, vamos fazer isso, vamos cercar, se não tiver água ali mais. E se lá de fato for aprovado isso, já era. A Copasa mesmo tem uns estudos ali que não demora muito para acabar de acabar. Né? Porque aí vão construir, vão fazer tudo, vai carregar lá para dentro. Vai ser ótimo para a Andrade Gutierrez vir cá e fazer mais um contrato de desassoreamento igual lá na barragem da Pampulha, 20 anos tirando trem lá de dentro. São situações diferentes, mas no fundo é a mesma coisa. Né? Então, eu acho que, na verdade, nós precisamos, quem pode, Copasa, prefeitos, que tenha caneta na mão, tenha vontade política de fazer isso. Né? Vamos fazer? Vamos. Então tá bom, é vontade política para fazer. Caso contrário, nós vamos ficar discutindo mais 20 anos, 30 anos. Também a nossa visão ali estavam perguntando ali agora mesmo, de turismo ali, tudo, são totalmente ao contrário. Ali a água para dessedentação humana, água para nós humanos beber, não é nem para animal. Então ali, se pudesse, tivesse vontade política, fechar, cercar, cercadinho, fazer lá, né? Mas como eu acho muito difícil, não por falta de dinheiro, porque se fizer um desassoreamento ali, o valor também é astronômico, né? Eu acho que mais é problema mesmo político, né? Como que tira algumas pessoas que estão em áreas ali, que são detentores de poderes, né? Tanto no executivo quanto em igrejas e pessoas que mantêm poder. Eu gostaria de agradecer muito. A nossa visão é essa, barragem fechada. Quando acontece viu, Dinarte? Quando acontece carnaval que vocês fecham lá, eu tenho vontade de falar que devia fechar todo dia, deixar lá fechadinho, lá, sem mexer, intocável. Mas como não pode, não tem jeito, a gente vai tentando, levando, né? Mas é isso, gente. Eu agradeço muito a presença, espero que tenhamos aqui uma boa discussão e que, de fato, Adélio, saia daqui alguma coisa de concreto, igual você está propondo, chamar a Copasa mesmo, vamos ver, vamos acontecer e tudo. Porque senão fica só reunião, e a gente, apesar de que você vai me ver aqui em todas, mas a gente sabe que precisa de ação, de movimento, tá? Muito obrigado pelo convite, obrigado, viu, Léo, pela consideração de... Muito obrigado, e meu resto do tempo eu vou passar para a Cristina ali, ó, ela é a segunda, né? Porque ela que tem muita coisa para falar. Tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Obrigado por todo mundo. Obrigado a você, Casa do Povo de Betim. Bom dia, né, Cristina Maria, né? 5 minutos. Mas o meu restante vai dar? Dá uns 10. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Né? Muita alegria estar aqui novamente nessa Câmara para fazer o debate aí sobre como vamos preservar, né, essa represa que é tão importante, principalmente para as duas cidades, Contagem e Betim. Então agradeço o convite e também parabenizo o vereador Adélio, né, pela iniciativa, porque nunca é demais conversar sobre Vargem das Flores, né? Também agradeço o Rony de ter feito uma proposta de moção para o plano diretor lá de Contagem, né? Porque realmente nós vamos precisar de muitos apoios, né, para aprovar o plano. Alô, então, aí como é que eu vou olhar para o vereador? Para aprovar o plano diretor, que é muito importante, né, para a preservação de Vargem das Flores. Quando eu vi o convite e o tema da audiência, né, quando está se colocando a possibilidade de aumentar a capacidade do reservatório, né, eu penso que a gente deveria substituir essa palavra a palavra possibilidade pela palavra necessidade.
De fato, a represa de Vargem das Flores é a mais estratégica do sistema da Copasa. Então, é a única represa que tem todas as suas nascentes nascendo em Contagem. Por isso, ela não vai nunca ser atingida pela lama das mineradoras. Os outros pontos de captação da Copasa, que é o Rio das Velhas, nós estamos vendo essa semana CSN, despejou rejeito de minério no Rio das Velhas. O Rio Manso também tem barragem de rejeito de minério a montante, e a represa de Serra Azul também tem. Então, se tiver outro crime e tragédia, como o de Brumadinho, a montante dessas represas, né, todas elas, num caso desse, o fornecimento de água tem que parar imediatamente, a captação de água tem que parar imediatamente. Então, Vargem das Flores, de certa forma, é uma grande caixa d'água de reserva se acontecer outra tragédia, para a gente não ter um racionamento tão severo, né, quanto foi o racionamento lá em São Paulo, na época da grande seca, né, de 2015, 16 e 17. Então, eu acho que é muito importante a Vargem das Flores ser olhada com mais cuidado, né, e com visão de futuro mesmo, por parte da Copasa, porque a água que vai nos salvar mesmo, né, está aqui do nosso lado. Bom, essa represa ela foi construída nos anos 70 e já vai para 50 anos que ela funciona sem licenciamento. Isso é surreal, né? Como que uma represa do porte de Vargem das Flores ainda não foi licenciada. E a exigência do licenciamento só veio depois das tragédias que aconteceu em Mariana e Brumadinho, que matou pessoas, né, em Brumadinho 272 vítimas. Então, a partir daí é que a SEMAD vai exigir da Copasa o licenciamento. E no início, a Copasa queria fazer o licenciamento sem os estudos de impacto ambiental. Mas aí a SEMAD não autorizou e o licenciamento está em processo. E nós estamos participando, nós que eu falo, o SOS Vargem das Flores, mas a Alessandra aqui também está participando, nós estamos participando do processo de licenciamento, porque eles nos convidaram para fazer a parte da educação ambiental. O licenciamento está dividido com duas empresas. Uma empresa está fazendo os estudos de impacto e a outra empresa está fazendo a proposta de educação ambiental. E nós já falamos lá nas reuniões que nós não queremos participar apenas do processo para elaboração da proposta de licenciamento. Nós queremos participar das propostas, né? Queremos construir propostas para mitigar, para compensar e condicionantes. Porque é um processo de licenciamento corretivo. E tanto a Prefeitura de Betim quanto a Prefeitura de Contagem, até o momento, está assistindo esse processo, não se posicionou, não tá se colocando como um sujeito, né, importante desse processo. Ele tá fazendo assim porque não está participando, né? Ah, não? Ah, como a Contagem Betim, então depois você esclarece. Contagem até agora não participou de nenhuma reunião, não se colocou, né, para a construção dessas propostas para condicionante, para mitigação e para a compensação. Isso porque o dano ambiental já foi causado, né, lá nos anos 70 e ele vem acontecendo. Então, 50 anos depois, não dá para a gente fazer o licenciamento sem as devidas compensações. Para Betim, em Contagem, então é fundamental ter quais seriam essas condicionantes. E nós estamos discutindo algumas lá. Uma delas é que a educação ambiental seja para toda a bacia. A empresa que está fazendo o licenciamento está pensando em alguns bairros de Betim e alguns bairros de Contagem. Nós entendemos que toda a bacia tem que ter o processo de educação ambiental. E também
esgoto zero. Se a gente quer salvar a Vargem das Flores, não dá mais para a gente continuar acompanhando, né, o esgoto que cai na represa. Reduziu bastante, sem dúvida, com a construção da ET de Nova Contagem, mas nós temos que ter nenhum esgoto caindo na represa, porque nós temos que pensar também na qualidade da água, além da quantidade. Outra coisa que a gente tem discutido, né, lá no processo de licenciamento, é a indenização das pessoas que perderam terras na época da construção da represa. Nós tivemos denúncia na reunião que indenizações ainda estão para ser pagas. Então também isso tem que ser resolvido, porque as pessoas estão aguardando na justiça, né, a indenização por ter perdido o seu sítio, a sua chácara, na época que fez o lago. A drenagem urbana, que foi o assunto, né, que o vereador trouxe, a importância dela, que são essas enchentes que a gente está acompanhando, né, a todo momento, mereceu uma audiência específica, porque esse assunto é muito grave, esse assunto é muito sério, e esse processo que nós estamos vivendo hoje, de enchentes, né, intensas, é porque um dos motivos, né, é que a cidade interrompeu o ciclo da água. A água da chuva tem que penetrar no solo. Então, como está tudo impermeabilizado, a água da chuva ela escorre, né? Então, a macrodrenagem, né, é um assunto muito importante, e existem soluções baseadas na natureza para amenizar esses problemas. Então, eu sugiro ao vereador que faça uma audiência específica sobre esse tema, porque nós estamos em emergência climática, gente. Então, até 2019, não chovia. A seca começou lá em 2010, 2011, foi piorando, culminou em 2014, 15, 16 e 17, 18, mais ou menos, 19 que cai aquela chuva que os bueiros levantaram lá nas ruas de Belo Horizonte e destruiu Belo Horizonte. Enquanto isso, no sul está tendo seca. Então a gente não tem mais aquele controle, né, aquela previsão de quanto que vai chover. Na emergência climática, a tendência dos fenômenos extremos é eles aumentarem. Ou é muita chuva, ou é muita seca, ou é muito frio, ou é muito calor. E todos esses eventos matam pessoas, principalmente as pessoas mais pobres. São as vítimas das enchentes, ou são as vítimas da seca, são vítimas de frio, ou são vítimas do calor intenso. Então, é muito importante as cidades se prepararem para a emergência climática, porque isso não é Copasa que vai resolver. Com a natureza não tem como a gente brincar. Eu acho muito importante esse estudo aí, essa proposta, né, que o vereador está fazendo em relação ao desassoreamento, porque a gente tem que pensar formas de aumentar a vida útil da represa de Vargem das Flores. O estudo que a Copasa fez, né, encomendou, quer dizer, em 2018, quando a Prefeitura de Contagem acabou com a área rural, que é esse estudo aqui, a represa estaria morta em 23 anos. Então, em 23 anos, ela estaria completamente assoreada. E se mantivesse o zoneamento proposto pelo Plano Diretor Metropolitano, que é manter as áreas rurais de Contagem, nós teríamos mais 70 anos de represa. É pouco, não dá para a gente imaginar aqui nessa mesa que nós vamos achar que é normal você ter água por mais 70 anos. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Nós temos que pensar como é que pode aumentar a capacidade, né, de Vargem das Flores. Com desassoreamento? Eu não sei. Eu acho que a Copasa, se não fez ainda, ela deve fazer um estudo. As cidades de São Paulo, do estado de São Paulo, elas estão, muitas, Águas de Lindóia, Sumaré, estão
desassoreando suas represas. Porque viver a seca e viver um racionamento extremo. Cidades ricas em São Paulo também teve racionamento extremo lá no ano 2014, 2015. Então, está todo mundo desassoreando. São represas menores. A nossa é uma represa grande, mas nós temos cantos dela que já está completamente assoreado, que já secou, né? Então, acho que a Copasa deveria, pelo menos, colocar a represa do jeito que ela foi construída na década de 70. Aí a gente já vai ter o aumento da sua capacidade. Mas isso exige estudos. Não dá para a gente falar sem um estudo técnico qualificado, né? Para que a gente tenha segurança da obra. Para vocês terem uma ideia, em Cosmópolis, esse ano, o paredão da represa que abastece a cidade se rompeu, e não foi por causa de chuva, ele se rompeu. Então, assim, o licenciamento agora que vai acontecer tem que dar mais garantia, né, de que essa represa, que esse barramento realmente é seguro. Bom, para finalizar, eu acho que é muito importante dar a notícia aqui do plano diretor, né? Então, assim, desde 2017 que nós estamos na luta lá em Contagem para fazer a revisão do plano diretor. Ele foi aprovado em 2017, já em 2017 nós começamos a fazer uma campanha para a sua revisão, e ela está acontecendo em 2020 e 2021, aconteceu a conferência, 2021 e 2022, nós fizemos a 4ª Conferência de Política Urbana, e todas as regionais da cidade que fez a proposta da volta das áreas rurais. Então, o plano diretor de Contagem está na Câmara para ser votado, por isso uma moção de apoio a esse plano é muito importante para nós, e nós vamos voltar com as áreas rurais. Voltando com as áreas rurais, nós vamos ter, pelos estudos que a Copasa encomendou, mais 70 anos de vida útil para a represa. Mas isso nós não podemos achar normal. Eu acho que nós temos que sim procurar formas de aumentar a sua capacidade, mas com estudos, né, que de fato deem segurança para fazer qualquer intervenção na represa, porque é muito delicado você mexer num corpo d'água, né, e do tamanho da nossa represa. Então, muito obrigada. Obrigado, Cristina, a sua fala. Nosso nobre secretário do Meio Ambiente, Ginásio Barbosa, com a palavra, 15 minutos. Bom dia, obrigado, Adélio, pelo convite, cumprimento a todos aqui conosco. A discussão do licenciamento da Várzea das Flores, realmente, conforme ponderado por ela, começa após a tragédia de Brumadinho. O prefeito Vitório me determinou que fizesse um plano de enfrentamento a catástrofes, que a gente começa a mapear eventuais riscos na nossa cidade. Pois bem, nós, Betim, licencia empreendimentos até classe 5, cujo impacto seja estritamente local, mediante força de convênio. A Constituição da República prevê que uma lei complementar definiria as competências. Em 2011 vem a Lei Complementar 140, que fala que os Conselhos Estaduais de Política Ambiental delimitarão quais são os conceitos de impacto local, e o Copan o fez em 2017. E por óbvio, a represa de Várzea das Flores ocupa 2 municípios, e como tal a competência para licenciar e fiscalizar é do órgão estadual, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e SISEMA. Então, quando o prefeito me determina para poder fazer esse plano de enfrentamento, a gente notifica, a gente fiscaliza a represa, identifica a inexistência de licenciamento ambiental, assustadoramente, desde a década de 70, operando sem licença e com certeza implantada sem licença. E aí a gente notifica o Estado então lavra uma multa em desfavor da Copasa pela represa não obter licença. Então, somente uma multa. Aí eu trago a reflexão: e se fosse uma empresa operando sem licença há quase 50 anos, será que estava funcionando?
ok, abastecimento humano de água. Mas se a gente hoje abre o site da própria Copasa, nós observamos que o sistema Paraopeba também é um importante sistema que não foi citado, que inclusive já foi afetado pelo rompimento da barragem lá em Brumadinho. E cito mais, estranhamente, eu presido o CDH Paraopeba. Estranhamente, a nova captação da Copasa no Paraopeba não foi discutida no plenário do CDH. Ficou restrita aos gabinetes do CISEMA. Hoje, a capacidade do Paraopeba está na casa dos 98,4%. Repito, de acordo com o site da Copasa. Rio Manso, Serra Azul, 100%. Vargem das Flores, 88,8%. Hoje, com a nossa realidade, uma suspensão de atividades da represa não traria prejuízo. Nós temos disponibilidade hídrica. Mas eu esqueci que a Copasa é gerida pelo Estado, né? E quem licencia é o Estado. Talvez a preocupação do CISEMA não exista em função disso. Em que pese, nós temos a lei de improbidade administrativa e o crime de prevaricação, que podem ser cometidos por agentes públicos que deixam de fazer o que a lei impõe. Pois bem, nós celebramos com a Copasa um termo de ajustamento de conduta, termo de ajustamento municipal, onde prevê o reembolso de recursos que até então foram desembolsados lá pela EPOS. Além disso, o pagamento de multas ambientais aplicadas pela Secretaria de Meio Ambiente por lançamento de esgoto sem tratamento, inclusive no córrego Água Suja em Caivera, que vai verter na represa Várzea das Flores. Esse valor foi pago, mas é importante citar também, foi parcialmente, o valor é parcial de multa e parcial de reembolso, não tem nenhum dinheiro doado para o município. E existe uma cláusula também no TAM, que a preocupação que nós tivemos em função da inexistência de licença, que é a cláusula 4ª, onde a Copasa tem a seguinte cláusula: se compromete a concretizar o licenciamento ambiental da represa Várzea das Flores conforme o cronograma anexo. Aí, se a gente reporta ao cronograma, ele preconiza que de agosto de 21 a dezembro a Copasa faria a contratação dos processos, dos estudos ambientais por meio de processo licitatório. De janeiro 22 a agosto 22 realizaria os estudos. E já em setembro 22 o processo estaria formalizado. Tecnicamente falando, o processo de licenciamento só existe quando ele é formalizado, ou seja, quando toda a documentação é entregue ao órgão ambiental. E a análise pela SEMAD estaria iniciada em outubro, com a previsão de conclusão e obtenção da licença em setembro desse ano. Aí, exaurido esse prazo, eu emito mais uma vez um ofício para o Estado questionando como estava a questão do licenciamento da Copasa e sou respondido pelo senhor Vitor Reis Salomão Tavares, subsecretário de Regularização, em 20 de abril de 2023, que, abre aspas, não foi encontrado processo vinculado ao empreendedor Copasa para o empreendimento Barramento Várzea das Flores. Portanto, o termo de ajustamento municipal celebrado com o município foi descumprido. Eu já remeti o documento à Procuradoria-Geral do município para executar o nosso TAM no que diz respeito às infrações cometidas aí sim em esfera municipal, porque tem um termo de ajustamento municipal. Em paralelo, é importante citar que nosso município ele é ocupado em 1/3 pela mancha urbana, já parcelado, 2/3 ainda do território ainda não é ocupado pela estrutura urbana. Então, o nosso plano diretor elaborado em discussão com a sociedade civil e aprovado por essa casa, previu, inclusive, retornos de áreas rurais, diferente do que tínhamos antes, para poder garantir qualidade de vida no futuro. E mais recente, nós criamos algumas unidades de conservação, que somadas são 64 milhões de metros quadrados,
que, se ainda associado aos corredores de biodiversidade, que interligam todas essas unidades de conservação, somam mais 15 milhões de metros quadrados. Falando especificamente de Várzea das Flores, nós temos do lado, que é a cratera da Lua, que inclusive continua até hoje em solo exposto, degradado, que foi onde foi retirada o maciço de terra para fazer o barramento. Nós temos uma APA, uma APA dentro de uma APA, né, que é uma APA municipal, já que a Várzea das Flores é uma APA estadual, definida assim por lei estadual, de 7 milhões, cerca de 7 milhões e meio de metros quadrados, e do outro lado do barramento, mais 1 milhão 200 e poucos metros quadrados de uma outra APA. Então, ao todo, são 12 APAs, inclusive lá na região do Queivera, que também está na bacia, tem outras APAs, que a gente prevê a preservação dos maciços florestais nelas presentes, garantindo aí a permeabilidade do solo, conforme foi citado, inclusive, anteriormente, que isso é fazer planejamento urbano com sustentabilidade visando o futuro. Então, assim, nosso dever de casa em Betim, que pese nossa porção da Vargem das Flores ser bem menor, a gente tem feito. A gente está pensando em futuro com o planejamento de ocupação, impossível não dizer que haverá ocupação, mas que seja feito de maneira sustentável. E digo mais, a discussão do licenciamento ambiental, que eu inclusive levanto muito a bandeira, por motivos óbvios, né? A própria Constituição prevê que ela precisa, qualquer empreendimento que cause impacto ou que possa vir causar impacto, precisa de licenciamento ambiental. Ela prevê a obrigação disso ser, inclusive, prévio. Quase 50 anos. E, em paralelo, se a gente pega a lei estadual que criou a APA Várzea das Flores, estabelece que as APPs, as áreas de preservação permanente, que é aquela porção de mata que fica no entorno de cursos hídricos ou de locais de abastecimento de nascentes, de lençol freático, as APPs da Várzea das Flores seriam definidas no corpo do licenciamento ambiental. Então, hoje, nós, inclusive, não conseguimos nem discutir qual que é a APP do reservatório, porque não tem licença ambiental. Qual que é a porção de mata que vai ter no entorno, que vai, inclusive, servir para tentar impedir o assoreamento? Não existe, não está fixado. Eu realmente espero que a Copasa conclua o licenciamento, ainda que extremamente tardio, porque ele tem o licenciamento ambiental como um todo, ele é criado, e para a Várzea das Flores não é diferente, para identificar os impactos negativos e as formas de mitigar ou eliminar esses impactos negativos. A função do licenciamento ambiental é isso. A gente só vai poder discutir vida futura da Várzea das Flores se tiver licenciamento ambiental. E, para encerrar, repito, se essa discussão de licenciamento está em mesa, é porque a Secretaria de Meio Ambiente de Betim provocou o Estado para que eu fizesse. É isso. Obrigado. Grande secretário Nádio, a palavra, nosso ilustre Hilton. Bom dia a todos, bom dia à mesa, obrigado Adélio pelo convite. Estou aqui em nome da nossa presidente da ECOS, doutora Marinésia, para falar sobre as avenidas Iete e Elcaba, lá no Icaivera. Tem-se a intenção de urbanizar em parte a Avenida Iete e a Avenida Elcaba. Isso, quando se fala de drenagem urbana, pode parecer, mais uma avenida sanitária, mais água que chega rápido nos reservatórios. Mas lá está se pensando, como não poderia deixar de ser, em bacias de detenção. Então vai ser feito com muita responsabilidade, está em fase de projeto, mas faremos as bacias de detenção do Parque do Cedro
para poder urbanizar essas avenidas e dar mais dignidade para uma população que todo ano também sofre com enchentes na região. Falar um pouco sobre Nossa Senhora de Fátima, que a gente conhece bem e convive sempre com as inundações. Os estudos já foram feitos na região e sabemos que são 3 as variáveis que podem trazer as enchentes para aquela região. Uma delas então são 3 bacias. Uma das bacias é da Várzea das Flores, outra é do Córrego Estiva e outra é do Ponte Alta. Somada as 3, de acordo com de que lado vem a chuva, a gente tem as enchentes do Nossa Senhora de Fátima. Não é somente especificamente quando a barragem verte. Você precisa de ter mais outro fator. Chuvas convectivas, chuvas rápidas, intensas no Córrego Estiva, pode trazer inundação independente da barragem estar vertendo ou não. Chuvas fortes no Córrego Ponte Alta pode trazer inundações independente das outras bacias. Então o estudo é complexo. Chamamos para isso a Universidade Federal, que nos ajudou, e hoje nós estamos desenvolvendo os trabalhos que vão levar a resolver as questões de enchente. Uma delas é, de fato, transformar a barragem em uma grande bacia de detenção. Já o é, mas pode melhorar. Outra é o alargamento de um trecho do Rio Betim, que aumentaria a sua capacidade e sua vazão. Também em estudo. Outro é a transposição do Rio Betim, tirando o encontro do Rio Betim com o Córrego Estiva para jusante da Avenida de Meia, local onde se faria uma outra bacia de detenção. Com essas ações, a gente consegue, acredito que até resolver de vez as questões de inundação da região do Nossa Senhora de Fátima. Não são obras baratas, mas o governo está correndo atrás de iniciativa privada, de contrapartidas, de empreendimentos de impacto, e, enfim, estamos tentando dar soluções para tudo isso. Mas estamos juntos nessa, tá lá, todo ano que tem enchente, a gente está junto, tentando resolver, minimizar, desassoreando os canais que são possíveis de serem desassoreados, que é uma rotina nossa, com o apoio do meio ambiente, porque não poderia ser diferente. Então a gente faz esse nosso papel diário. Agora, falando de barragem, a proposta de desassoreamento da barragem Várzea das Flores é uma proposta muito boa, e não podemos falar que ela é inviável, não. Custo alto? Sim, mas é possível, e eu acho que tem que ser uma realidade. Acho que isso sim é sustentabilidade. Isso sim vai trazer qualidade de vida para os nossos filhos e netos. Então, para isso, eu conto com a sensibilidade da Cobase e do governo estadual, que a gente aqui já o tem. Obrigado. Obrigado, Hilton, pelo apoio. Uma palavra, Sueli Santi. Bom dia a todos. Obrigada, vereador, pela oportunidade de compor a mesa. Eu acho que antes de iniciar minha fala, é muito importante a gente entender, quais são os papéis e a atribuição da Defesa Civil no município. Assim como o secretário mencionou, o Hilton mencionou, nós trabalhamos em conjunto, o ano todo,
encaminhando desde encaminhamento para a Copasa ou para órgãos competentes, né, sobre ações que devem ser realizadas para minimizar ou mitigar, né, o impacto no período chuvoso. A Defesa Civil, ela é um braço executor. Ela trabalha no período de estiagem com prevenção, né, com mitigação, com preparação da população. Nesse período, por exemplo, né, que estamos agora, que é um período de estiagem, a gente realiza as vistorias de monitoramento, né, em todo o município, assim como na região da Várzea, que é uma região que realmente nos preocupa muito no período chuvoso, por causa da inundação. Nós trabalhamos também, desde o ano passado, nós criamos um grupo de apoio voluntário dentro do município, onde a gente treina a população para autoproteção e autosalvamento, né, porque a gente entende que em determinados momentos de situações adversas, como uma chuva, como nós tivemos em 2020, né, uma chuva década milenar, as pessoas precisam saber como agir. Então, diante disso, desde maio de 2022, nós temos tido tratativas diretas com a Copasa, solicitando deles a efetivação do plano de ação emergencial, que é o PAI da barragem, né? Esse plano ele é muito importante, porque ele contempla toda a mancha de inundação, né, da jusante da barragem ali. Esse plano, a Copasa tem que fazer instalação de placas de sinalização, né, das áreas de risco de inundação, placas de sinalização de rotas de fuga. Ela tem que treinar a população, junto com a Defesa Civil, né, claro, treinar a população como agir nessas situações. Então, esse é um dos papéis, né, que a Defesa Civil exerce. Esses tipos de treinamento e encaminhamento dos órgãos competentes sobre, né, as ações que eles devem realizar para mitigar os impactos da chuva. Então, a resposta que eu tive na última reunião com a Copasa é que eles estavam em processo de licitação para a aquisição dessas placas. Então, nós estamos aí há mais de um ano em tratativas. A gente precisa que esse PAI seja finalizado, né, para que a gente consiga continuar os trabalhos da Defesa Civil de preparação para a população no período de chuva. Então, o papel principal nosso hoje é esse de preparação, né, porque a gente precisa que as pessoas consigam saber dar resposta, saírem de um local de risco. Nós não temos braço para poder atender 500 mil de habitantes, né, cada um em sua casa. Então as pessoas precisam saber agir. Então a gente conta com o apoio da Copasa, estamos aí aguardando a resposta deles sobre a conclusão desse PAI, né, que é um documento que já deveria existir. E é isso. Palavra, nosso ilustre, bom serviço, Fernando César. Bom dia, agradecer ao vereador Adélio pelo convite, né? Bom dia aos componentes da mesa, senhoras e senhores. Sou representante da Copasa, meu nome é Fernando Zanetti, eu estou hoje, né, na gerência regional Metropolitana Sul. Senhoras e senhores estão mais habituados a contar com o engenheiro Braga, né? Mas ele aposentou ao fim do ano e eu vim, né, para essa missão e cuidar das questões operacionais aqui do município de Betim. Vereador Adélio, por ser um tema assim, específico, muito técnico, né? A pauta pede considerações acerca do licenciamento ambiental, né, da situação, né, do licenciamento, assim como aí as providências, né, e os pareceres da Copasa acerca também da questão do desassoreamento da barragem. Eu vou utilizar um pouco de tempo só para falar um pouco do que é hoje a nossa atribuição aqui, que é cuidar aí da região que está jusante da barragem, né, na parte após barragem do sistema base das chuvas. O nosso dia a dia é um dia a dia operacional, a gente trabalha as questões da manutenção das redes de água e esgoto, né, de menor porte. Esses assuntos eles são correlatos. O período chuvoso que nós tivemos agora, né, encerrado aí,
espero. Assim, para a gente receber esse período, e aí teve uma fala da senhora Cristina, que é muito pertinente, né, que a gente não pode lutar muito contra as questões da natureza, né, que ela nos impõe. Então, mas a Copasa, assim, como ela opera os sistemas de esgoto, nós temos na bacia mesmo da Vargem das Flores aí, um interceptor de grande porte, né, que é o nosso interceptor de esgoto, principalmente aquele que está situado aí na Avenida Edmeia Márcio Lazarotti, e aí passando evidentemente pela Avenida Guarderini, né, toda aquela região dos bairros que estão localizados lá. A Copasa vem fazendo um trabalho preventivo, né, e esse trabalho é ininterrupto, na verdade, de lavagem, de inspeção de redes de esgoto, filmagens, né, lavagem dessas redes, exatamente para a gente receber o período chuvoso numa condição mais segura dessas redes. É fato que nós temos assim trechos de rede que estão já numa idade mais avançada, estão dentro do nosso plano de substituição, de tubulações, né, de variados diâmetros. Para dar ideia de dimensão, o interceptor da Avenida Edmeia Márcio Lazarotti, na pista do lado margem direita, ali nós temos uma rede de 80 centímetros de diâmetro que recebe, né, teoricamente, os esgotos de toda a bacia de contribuição. Porém, no período chuvoso, os problemas eles são mais acentuados, porque a gente tem que conviver com um problema sério, que é o assoreamento dessas tubulações, né? Normalmente a gente vem aí, percebe o carreamento, né, de materiais sólidos, areias, né, materiais granulares, e da mesma forma também a gente convive com um problema muito sério também, que é o despejo de águas pluviais no sistema de esgoto, né? E também é um problema, ali, pode citar a Vida Porto Alegre, né? É um problema que nós temos crônico ali, quando vem as chuvas. A Copasa tem, dentro do seu planejamento, aí, fazendo as previsões para a substituição, né, dessas tubulações, para a instalação de dispositivos aí de retenção desses materiais granulares, no sentido de a gente ter vamos dizer assim, um tempo de vida, né, mais prolongado para essas tubulações, né. Com relação à Avenida Edmeia Márcio Lazarotti, há um plano aí para, possivelmente, nesse ano, a gente fazer a substituição dos interceptores margem direita, uma extensão de 2.400 metros, e o interceptor margem esquerda, na região do Hospital Regional também, há ali uma previsão de fazer uma substituição de 600 metros de tubulação, com aumento de diâmetro, para a gente entrar no período chuvoso aí numa condição já mais favorável. Paralelamente, a Copasa vem fazendo outro trabalho preventivo, que é a inspeção dos chamados pontos de serviço, para a gente tentar diminuir, né, a quantidade de despejos indevidos no sistema de esgoto, para evitar os refluxos, as enchentes, né, que também são advindas aí dos sistemas de esgoto. A gente está fazendo uma visita, né, aos domicílios, né, em algumas bacias específicas, uma delas é a região central da cidade hoje, né. A outra região que nós vamos passar a atuar agora é a região de Caxias, Cruzeiro do Sul, Itacolomi, nós vamos começar a trabalhar lá, para identificar aí eventuais lançamentos, né, de águas pluviais no sistema de esgoto, para a gente poder tentar garantir que só o esgoto corra pelas tubulações. É claro que existe a necessidade de melhora uma série de sistemas de esgoto. A gente tem, por exemplo, um interceptor que a gente denomina de interceptor flamboyante, que passa pela região lá dos bairros da Itacolomi, Cruzeiro do Sul, que é um interceptor hoje que ele está perdido, tão assoreado que ele está, né? A Copasa agora, no segundo semestre, já há uma previsão aí de licitação para a execução das obras de construção de um novo interceptor na região, exatamente porque não há mais muita possibilidade de fazer manutenção e reparos. Quão grande aí é o assoreamento dessas tubulações, o material que está dentro dos tubos ele já endureceu de uma tal forma que não há mais possibilidade de limpá-lo, né, caminhão hidrogeado, etc, né? E tudo isso balizado no TAC, né, que foi feito, foi formalizado aí pelo Ministério Público, com a Prefeitura de Betim e a Copasa, em que a Copasa precisa cumprir aí uma série de obrigações com relação ao sistema de esgotamento sanitário no município de Betim, findando aí até o mês de dezembro do ano 2024. Essas obras aí em diversas localidades do município deverão estar concluídas. Com relação à questão do licenciamento, vereador Adélio, eu trouxe, pedi, né, a presença de profissionais especialistas do tema para poder tratar e expor, né, para todos os presentes assim, a quantas anda, né, a situação,
né, a parte de levantamento das informações, a questão do licenciamento ambiental, né, também a questão que envolve aí a visão da Copasa com relação ao dessacionamento da barragem. Então, estão presentes aqui o Douglas, né, da área de produção de água, que é a área operacional também. Estão presentes aqui o Adson, tá, que é um profissional da área de controle ambiental da Copasa, da unidade de serviço, e o Roberto, que é da unidade de serviço de hidrologia. E aí eu vou não alongar muito as minhas palavras para abrir o espaço para eles poderem dar um posicionamento, se o senhor permite. Com certeza, vou falar. Bom dia a todos. Meu nome é Arlos, eu sou analista de jurídica, trabalho com os processos de licenciamento ambiental e com o Vale das Flores também, região metropolitana. Para a questão do licenciamento ambiental, até ela como o processo é bem objetivo, mas eu queria fazer alguns esclarecimentos em relação ao destino e Tá melhor? Agora está aí. E para iniciar, parabenizar a fala do Dr. Mônica, muito lúcida. Com relação à fala da senhora Cristina, dos estudos ambientais, entre a Tractivel, que está fazendo os estudos ambientais junto com a BIR, são duas empresas, mas não tem uma dissociação assim, não. Então, um consórcio, já entrando na questão do processo de licenciamento do prazo do campo, né, a gente sabe que o processo de licitação é um pouco moroso, demorado, e a gente teve duas licitações vazias, que atrasa mais ainda. Isso acho que foi esclarecido, eu fiz um ofício através da diretoria, eu acho que foi enviado para o município esse esclarecimento, falando do prazo, um novo prazo para a formalização do processo de licenciamento. Então, esse atraso na licitação. O consórcio Tractivel e que venceu a licitação, eles trabalham juntos, a MIR está fazendo essa questão da educação ambiental, as oficinas, a população, tudo, e a Tractivel está participando. Tudo que é colocado dentro dessas oficinas vai também para o diagnóstico do estudo. Então, não há uma dissociação entre as empresas, estão associadas para fazer o trabalho. E outra questão que a Copasa não queria fazer estudo de impacto, no licenciamento, não tem essa história não. A gente entende que o EIA, ele foi instituído pela CONAMA em 91, e ele foi instituído para instalação de empreendimento, para avaliar se aquele empreendimento é viável ou não, a instalação daquele local, ser feito um estudo prévio. Como o Vale das Flores, através da década de 70, já é um empreendimento já consolidado, na região, os impactos estão consolidados, eles existem, a gente entendia que não era necessário meio, mas um relatório de controle ambiental onde todos os impactos seriam trazidos, seriam estudados, seriam diagnósticos. Era essa a questão. Queria fazer o estudo e é obrigação de fazer o estudo. E a questão da gente. Bom, ele foi construído na década de 70, não existia legislação ambiental ainda, então não era obrigação do licenciamento ambiental quando da construção. Não obstante, a obrigação da Copasa, obviamente, o atraso em fazer o licenciamento ambiental que está sendo realizado agora. Então, ele foi instalado sem licença, porque, obviamente, na época não existia essa obrigação do licenciamento ambiental. Mas, com tudo isso, a Copasa contratou os estudos, estão sendo elaborados, a população está participando também do processo. O prazo que a gente está estipulando é terminar esses estudos em agosto, em setembro, a gente conseguir formalizar o processo do licenciamento do Jornal Ambiental. E é basicamente isso, quando eu falo que é básico, assim, o que está acontecendo com os estudos. Só esses esclarecimentos em relação às falas, e estamos à disposição aí para qualquer questionamento em relação ao processo de licenciamento, como está o andamento.
Estamos à disposição lá na unidade de controle ambiental, na Compasa, e aqui também, à disposição simples. A PUA sugere um envio, né, de uma moção à Câmara Municipal de Contagem em apoio à revisão, né, do plano diretor de Contagem, voltando às áreas rurais. Gente, vai estar aberta a perguntas, né? Daqui a pouco. Quero pedir os representantes da Compasa aqui, que a gente, se possível hoje, por mais tardar até amanhã, que a gente já saia daqui com uma reunião marcada, né? O pessoal que vai fazer os estudos lá da represa, do reservatório, e se possível não, nós precisamos da presença do governador. Pode ser em Betim, pode ser em Belo Horizonte, na cidade administrativa, aonde for, a gente vai estar levando sim alguns moradores de Fátima, Itacolomi, Cruzeiro do Sul, porque nós precisamos, com urgência, porque aquela senhora que falou que perdeu tudo ali, para que vai chegando o mês de novembro, as pessoas perdem o sono, as pessoas não dormem mais tranquilo. Então, nós precisamos, por mais tardar até amanhã, e os representantes da Compasa, né? Marca um dia para a gente estar reunido com essa comissão e com a presença do governador também. Porque nós não podemos ficar brincando de reunir, nós temos que reunir, é para resolver. Está aberto, né, gente? Algumas perguntas. Pode falar aberto, Maria. Presidente, primeiro parabenizar essa casa por essa iniciativa de mais uma audiência que trata do cartão postal da nossa cidade. Tanto a você, vereador Adélio Carlos, quanto o presidente Léo Contador. Essa nobre casa, o qual eu tive o prazer de fazer parte também como vereador, enaltece muito. Ao governo do bem, nosso prefeito Vitório Medioli, ora representado aqui pelo Edinardi, nosso secretário de Meio Ambiente, junto com o Wilton, que representa muito bem a Ecos através da Polinésia. A PUA, que é a detentora realmente da luta pelo bem-estar da nossa represa, e também a Defesa Civil, que representa o nosso governo do bem, a todos aqui presentes, lideranças, ex-vereadores como Marcos Siqueira, o administrador regional Alterosa Pezão, Cláudio Lopes, e aqui a Alessandra, que representa muito bem a luta também dos moradores dessa região, do Nossa Senhora de Fátima, Cruzeiro do Sul e da Colomia de Jacência. A Compasa, uma única pergunta: se vocês são detentores da barragem Várzea das Flores, se vocês usufruem como empresa dos recursos dessa água natural para o lucro da empresa, o porquê não se preocupar urgentemente, mais urgente do que vocês demonstram aqui através de seus técnicos, para que esse desassoreamento possa acontecer? Eu sei que nós passamos por burocracias de empresas que vão deter projetos, mas acima de tudo está sendo usado essa represa. E quando qualquer mecanismo que você usa, você tem que dar essa manutenção. Essa manutenção ela tem que ser província ao ponto de valorizar a população que ora são clientes de vocês, Compasa. Eu sei que todo projeto, todas as leis, elas têm que ser elaboradas, mas a manutenção ela independe disso. É uma questão de sustentação do nosso patrimônio, que é a nossa barragem Várzea das Flores. Obrigado, Beto, Mania, as palavras sábias. Sandra, minha vizinha, boa de serviço, liderança. Obrigado pela sua presença, viu? Por favor. Adé, pessoal. Alessandro, só um minutinho. Grande administrador da Regional Alterosa, Cláudio Pezão, seja bem-vindo a essa casa. Viu? Deus te abençoe. Outra, só um minutinho, Alessandro. Cumprimentar, né, meu amigo Pedro Henrique,
Ô Bene Henrique, mostra o gado doido. Tá que a sua mãezinha tá abraçando você aí, né? O xodó dela. Alessandro, obrigado. A palavra está com você. Bom dia a todos, bom dia vereadora Adélio Carlos, cumprimento a mesa, parabéns vereador por mais uma audiência pública chamando a Copasa pela situação que acontece, né, com Vargem das Flores. O grande problema, né, do vestimento da lagoa, aonde ocasiona a situação de vários moradores que estão presentes aqui, mas muitos mais que não estão. E entre uma audiência pública e outra, então outros vereadores já pediram também, e fica a minha grande preocupação. E aonde que eu quero que você, Adélio, mas juntamente com os outros vereadores, a gente precisa de uma audiência pública no Estado. A gente precisa chamar sim o governador para ver o que está acontecendo, porque a questão das chuvas, né, que ocasiona onde que chega o Rio Estiva, que passa no Cruzeiro do Sul, o Rio Bertim, que está passando próximo à Itacolomia, Nossa Senhora de Fátima, o entrucamento dos 3 rios, né, aonde não tem para onde a água ir. O que precisa ser feito? É só a Prefeitura de Bertim que tem a responsabilidade? Não. A Copasa também tem sua responsabilidade? Tem. Então são os 3 níveis, Prefeitura, Estado e Copasa, aonde a gente tem que acionar o Ministério Público para que eles venham compor com a gente e a gente busca o Estado a providência, porque o Estado tem como fazer a cara do Rio Bertim e solucionar quase 100% do problema de Vargem das Flores hoje para a nossa população da região. Então, assim, essa situação ninguém aguenta mais. Não adianta, o vereador está colocando mais uma audiência pública, concordo, tem que ser feito, tem que chamar a comunidade, só que nós, comunidade também, temos que participar e cobrar os nossos direitos. A hora é agora. Tem poucas pessoas, foram atingidas mais de 5 mil casas naquela região. E o grande problema está o quê? A cara do rio. O que tem que ser feito? O doutor Milton coloca muito bem. Tem que fazer um desvio do Rio Bertim. Tem que fazer o encontro dos 3 rios. Mas o que nós podemos fazer para isso? Nós temos a ginástica que colocou tudo que tem que ser feito. Sobre a licença ambiental da Copasa, onde que nós estamos fazendo, participando. Eu falo sempre lá, quando eu estou nessa reunião, eu não quero ser usada. A gente tem que contribuir tanto para a cidade de Betim como para a cidade de Contagem. A gente tem que a Copasa fazer o benefício também, porque ela recebe vários dinheiros nossos, não são pouquinho não, são milhões, né? Mas ela também tem que retribuir a cidade de Betim, Contagem. Hoje, nós falamos, né, aí onde que a ginástica coloca da situação do esgoto que caiu na Copasa, dentro da... continua caindo? Acabou o esgoto hoje da Lagoa Vargem das Flores? O que acontece, gente? De manhã cedo, das águas que chegam na nossa casa, vocês estão vendo que está muito cloro. E eu chamo a atenção disso. Quanto mais esgoto cair, mais cloro vai ter. Isso aí está ocasionando o quê? As doenças das nossas casas, de todo o adoecimento da nossa família. Não é só um morador, são todos. E assim, a minha preocupação hoje, o esgoto está sendo tratado que está caindo em Vargem das Flores? Da onde que está vindo esse esgoto? O que pode ser feito? Foi construída uma ET Nova Contagem para ajudar, mas ainda continua caindo? Essa é a pergunta. Isso nós temos que levar para o Estado. Isso é a grande preocupação. Hoje, Vargem das Flores, a região metropolitana hoje, com a situação de Brumadinho, a situação do Rio das Velhas, nós hoje, nós tínhamos que estar limpando aquela lagoa mais que nunca. Aonde que o vereador coloca que tem que ser feito o assoreamento, tem que ser feito sim. Quando ela desencheu lá na sua seca, quando ela ficou a seca lá, a Copasa poderia ter entrado já e está ajudando a ser feito, mas não é feito nada. Assim, eu fico muito chateada, porque não é só cobrar a taxa de esgoto, não é só cobrar água, mas a gente também tem que ter um reembolso para nossas cidades. E isso não está acontecendo. O licenciamento ambiental, eu queria fazer uma proposta dele, que chama uma audiência pública, convidando o Estado e convidando o Ministério Público a compor com nós para a gente poder participar do que vai ser feito a ginástica. Realmente, porque não é só a Copasa vir e pegar a nossa água, porque está pegando nas nossas cidades, né? Contagem, Betim, mas assim, o estudo, o que vai ser feito, o que vai ser de melhoria para nossas cidades. Isso a gente precisa ter na conduta deles lá, para a gente também ajudar, porque não adianta só colher o dinheiro nosso não, a gente quer ter os parques ecológicos dentro da cidade que nós não temos, a gente tem que ter a recreação e a gente tem que ter investimento da Copasa também dentro da nossa cidade, porque ela está pegando o que é nosso. Obrigado,
Alessandra pelo apoio, a gente sabe da sua luta ali pela nossa região também. Qual a providência está sendo tomada para o período chuvoso e futuras enchentes? Essa pergunta da Copasa. Qual as providências está sendo tomada para o período chuvoso para as enchentes? Pergunta da Fabiana. Bom, do ponto de vista operacional, eu pedi um pouquinho com o Douglas também, o Douglas ele é responsável pela parte de produção de água dentro da barragem também, ele pode dar detalhes maiores. Eu tinha mencionado aqui na minha primeira fala que assim, abaixo da barragem, o trabalho preventivo que a gente faz, ele é um trabalho interrompido. Hoje, por exemplo, a Copasa está trabalhando nisso lá, fazendo lavagem de redes, né, de forma preventiva, para o sistema de hidrojateamento, né, o caminhão que lava as redes sob pressão, retirando detritos, né, para evitar aí as obstruções da tubulação, de forma que quando está chegando no período chuvoso, você tem um fluxo mais favorável aí das redes de esgoto, né. Juntamente a isso, a Copasa ela tem feito um trabalho, eu acabei não mencionando, de 6 meses para cá nós já fizemos 5.000 visitas a imóveis para identificar aí a eventualidade de lançamentos de água de chuva das residências, dos imóveis como um todo, no sistema coletor de esgoto, tentando evitar aí, ou pelo menos amenizar a questão do aumento da vazão nas redes quanto ao período chuvoso, né? Na verdade, se o sistema coletor de esgoto, independentemente de estar chovendo ou não, ele deveria estar recebendo ali uma vazão quase que constante ao longo do dia. Nós temos picos aí, é claro, né, de consumo de água, que vão gerar aumento na vazão do sistema coletor de esgoto, mas não dá, assim, na verdade a gente entende, né, mas é inaceitável da concepção do sistema de esgoto ele receber, aí, por exemplo, contribuições de água de chuva que aumentem muito essa vazão no momento, né, e acabam aí alterando a eficiência do funcionamento do sistema, né. Com relação ao que se faz preventivamente na Copasa dentro da operação da barragem, vou passar para o Douglas, está presente também, que trabalha na unidade civil de produção de água, junto com o Alexandre Pedido, que pode detalhar bem como é que é o trabalho lá ao longo do ano, né, para evitar, pelo menos assim, alongar o tempo de não extravasamento do água. Bom dia, meu nome é Douglas, sou técnico em ambiente da Copasa. Estou aqui representando o Alexandre Pedido, que é o gerente da unidade de serviço de produção de água metropolitana. Bom, o que nós fazemos para minimizar o impacto das cheias da Jusante? A Copasa trabalha durante todo o ano com a capacidade máxima de operação da barragem, que é 1.350 litros por segundo. Por que nós fazemos isso? Para quando chegar no período de seca, nós conseguimos esvaziar o reservatório o máximo possível, mas dentro de uma margem de segurança, que caso não chova naquele ano, a gente tenha água para abastecer a população. Então, o ano passado, salvo engano, nós conseguimos no período de seca abaixar o reservatório a 47%. Foi a primeira vez que a gente consegue esse nível. Para quando chegar no período de chuva, a gente conseguir alongar o máximo possível esse investimento. E nós conseguimos. Nós atingimos o objetivo, apesar de não ter grande chuva, por isso também não deu urgência. Então, quando chega o período de chuva, que a barragem começa a encher, quando ela atinge 90%, nós temos várias descargas durante o percurso da rede toda, nós começamos a dar descarga nessas redes. Primeiro, 90% a gente drena 400 litros por segundo, aí atingiu 92%, abre outro registro, e vai abrindo todas as descargas até atingir 1.400 litros por segundo, mais 1.300 que a gente cabe por segundo. Quando o reservatório está faltando 20 centímetros para verter, nós entramos com asfalto. Aí a gente bombeia essa água para dentro do canal do vertedor, mas isso é
é para minimizar. É muito difícil não deixar a barragem verter. É um fenômeno natural que tem que acontecer. Né? A água, esse excesso, ele tem que sair pelo vertedor, ele não pode passar por cima da barragem por questão de segurança. E, bom, já tem 2 anos que está dando certo, mas nós temos também, tem 2 anos que dá chuva forte, como a de janeiro de 22. Então é isso que a gente faz e a gente vai continuar fazendo. Só um minuto, né? Roberto, por favor, faz a sua pergunta de novo. Roberto. Na verdade, acabou esclarecendo aqui uma forma que eles vêm fazendo para viabilizar esse versalhamento. Mas ainda continua, né, na minha expectativa, que aí possa ampliar essa forma de assoreamento para evitar aí essa vertente, venha a verter realmente essas águas. E mais uma vez eu pergunto à Copasa, há essa possibilidade de atendermos o anseio dessa população, essas instituições que clamam, para que a gente possa ter essa tranquilidade junto aos moradores? Agradecer pela pergunta, pedir desculpas que estão respondendo naquele momento. Eu ia passar a palavra para o Roberto, que está ao lado do senhor, ele é responsável da área de hidrologia da Copasa, e aí ele pode consertar sobre esse assunto com mais propriedade. Bom dia a todos. Meu nome é Roberto, como esclarecido já, sou hidrólogo da Copasa e vou tentar esclarecer alguns pontos, né, que a gente já vem tratando ao longo dos anos sobre essa questão do vertimento da barragem de Vargem das Flores, né. O primeiro deles que a gente pode pensar, se não existisse a barragem. Se não existisse a barragem, os danos seriam muito maiores, né. A barragem, de fato, ela serve, esse empreendimento, ela serve para tanto reter parte dessa vazão, como o Douglas comentou, que a Copasa vem fazendo operacionalmente, reduzindo o volume dela. Então, no início do período chuvoso, vai aumentando, ela vai retendo, segurando essa água, até o ponto limite que ela chega, né? Realmente, a gente não tem como cortar o fluxo de água de uma bacia. Isso não tem como ser feito. Então, após esse momento, quando a gente chega nos limites lá de vertimento, o que acontece com esse lago? Se vir uma cheia, ele mesmo, esse lago, ele amortece essa onda de cheia, ele reduz os picos, né? Então, eventos extremos, igual ocorreram nos últimos anos, a gente tende a ter uma redução desses impactos a jusante. Então é bom a gente esclarecer esse ponto da barragem, né? Como que isso se dá nessa dinâmica desses eventos extremos de chuva que vem aumentando a frequência deles, né? Nos últimos anos, né? A gente passou por uma década de seca extrema e agora nos últimos anos a gente tem se mostrado de fato que talvez as mudanças climáticas estão aí para mostrar isso, né? Que podem ocorrer de fato com mais frequência esses eventos extremos máximos. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento a isso. Agora, quanto ao desassoreamento, a Copasa, ela tem a concessão, né, de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em 2019, se eu não me engano, foi feita a atualização do plano diretor de abastecimento de água e foi contratada a empresa para fazer esse plano diretor, né, e junto com a Copasa. Nesse estudo, ele tem a ideia de prever empreendimentos para ofertar segurança hídrica para a Copasa, né? Então, esses empreendimentos que foram avaliados, concepções, outras barragens em outros lugares, outros municípios, para atender a demanda da região metropolitana de Belo Horizonte, não contemplavam o desassoreamento da barragem de Vargem das Flores, porque acredito eu que na época, quando você pensa em desassorear uma barragem dessa, o benefício que você tem é muito pequeno. Por exemplo, a gente tem ali uma área de várzea, né? Então é bem complexa, né? O dano ambiental é muito grande para você fazer esse desassoreamento. A técnica e o custo é muito grande para um benefício de um volume muito pequeno.
E aí eu volto a falar do volume da barragem. Na barragem de Vargem das Flores, ela não tem um volume muito grande de água. Quando vocês têm uma barragem com volume muito grande mesmo, a gente consegue de fato atenuar mais esses eventos extremos. Mas é corriqueiro. A chuva, ela vai cair na bacia. A bacia, como bem falado aqui, a área de contribuição dela é uma área com grande parte de contribuição urbanizada. O que isso acontece? Quando cai um evento extremo desse de chuva, essa água ela corre muito rápido. Não ocorre permeabilização essa impermeabilização do solo não faz com que a água não infiltre, né? Como bem falado aqui, já soluções baseadas na natureza talvez seja um caminho. Como o secretário de obra comentou, bacias de detenção também ao longo do município todo também seja um caminho para você reduzir esses impactos aí na micro e na macro drenagem urbana, né? Então, voltando para a Copasa, os estudos que a gente tem feito é questão de segurança hídrica para abastecimento público de fato. E também os estudos necessários para a segurança da barragem, né? Então, isso a gente tem feito e vemos andando com isso ao longo do tempo, né? Até adiantando para a Defesa Civil, não sei se porque foi questionado, né? A gente entregou o PAI e a gente está trabalhando nisso junto, né? A gente está vendo como que isso vai ser implantado. O PAI já foi elaborado, já entregamos para o município. Então agora a gente está nessa fase de discussão da implantação e da aprovação do próprio município para a gente poder implantar o PAI, né? Que é um outro assunto, né? Que é questão de segurança e de ruptura da barragem. Mas aí a questão do desassoreamento não traz um benefício para a segurança hídrica para o abastecimento público da região metropolitana. Existem outros empreendimentos possíveis, muito melhores. Por isso que dentro do plano diretor de abastecimento de água da região metropolitana de Belo Horizonte não contemplou na época de 2019 essa possibilidade de desassorear a barragem de Vargem das Flores. Obrigado. Obrigado. Doutora Júlia Pedro, seja bem-vinda a essa casa. Está dando para ouvir? Tá. Quero cumprimentar a todos, te agradecer, vereador, dizer que o senhor traz um assunto para nós, moradores de Betim, para lideranças, para todos os demais, de Contagem também, um assunto não só pertinente, mas necessário. E aí a gente vê aqui que o secretário de Meio Ambiente vem e fala, olha, Betim está fazendo o dever de casa na gestão pública. Quem está devendo é a Copasa. E a Copasa, em contrapartida, a gente vê divergências de informações. Ela vem e diz, eu já mandei para a prefeitura não, comigo está tudo certo, inclusive está nos devendo. E a gente sabe disso, a Defesa Civil também fala a mesma coisa, até placas prometem e não cumprem. E aí, muito bem falado pela nossa amiga Alessandra, ela disse, olha, a Copasa é uma empresa rica, que está usando a água há 50 anos e nem o licenciamento para fazer o uso dessa água foi feito. Então, assim, imagina o desassoreamento da lagoa. Será que vai nos ajudar a fazer, vereador? Será que a gente pode confiar nisso? E eu tenho uma preocupação, não só quanto uma representante de categoria no município, de um partido político, mas como mãe, como moradora de Betim. Será que se nós preservarmos de fato o que nós temos, tem que ter obrigações? Eu acho que a Copasa vem, dá a desculpa dela, muito bem dada, traz os técnicos, e nós ficamos aqui discutindo um assunto que a gente está falando da vida das pessoas. Todos nós precisamos de água para sobreviver. Vontade do município teve, porque fez o dever de casa. Ele veio e disse, olha, nós fizemos. Hoje a gente sabe que fica um pouco mais difícil para a gente, Ednardo, quando a gente vê que o governo do estado também está envolvido, porque a gente sabe da inércia dele em relação a isso. É
é conveniente para eles. É complicado para nós, sabe, vereador? Sabe, doutor Rony, que é um defensor das águas, do meio ambiente, e é um sofredor que está há 20 anos batendo nessa tecla, a companheira aqui também do SOS Várzea das Flores. Então, assim, a gente vem aqui, eu particularmente agradeço, acho o que você traz à tona para nós, vereador, de suma importância, e um fato muito sério, fico triste por essa casa não estar repleta com todos os 23 vereadores, porque o assunto é pertinente, a comunidade deve saber dessas coisas, e aí eu sugiro até à mesa, vocês aí estão conduzindo isso, dá publicidade a isso, porque aí a gente ganha força. Dá publicidade, diz, olha, quem são os culpados disso não está acontecendo no nosso município, em Contagem, porque Contagem está lá com o plano que precisa de fato reforçar o pedido do Dr. Rony, dessa moção da Câmara de Vereadores, para que esse plano diretor de fato saia do papel e é colocado em prática. Eu acho que nós, aqui, quanto representante de povo, e sabendo da necessidade que esse povo tem, nós temos de sobreviver, a gente é preciso, com estudo técnico, resguardando as nascentes, protegendo todo o entorno da lagoa, que não dá, e fazendo desassoreamento daquelas regiões que já estão secas, vereador, como o senhor muito bem falou no seu vídeo lá. Porque eu acho que aí, talvez, quando a Copasa fala, causa um impacto muito grande. Essa é uma desculpa que não cabe a nós nem discutir. Porque se é para desassorear, aquilo lá tem que ser retirado para comportar e voltar a ser o que a lagoa era antes. Porque a gente sabe que não é. E uma coisa que está sendo usada há 50 anos, não tem nem as licenças devidas, está devendo o município o que propôs a cumprir e não cumpriu. O que nós temos que fazer é cobrar e chamar de fato o governo do estado e dizer, ó, a população de Betim quer uma solução nesse assunto aqui. Se é a Copasa culpada, ela vai resolver. E se tiver alguma coisa que respalda na administração pública, que ela também resolva. O que não dá é para ficar em jogo de empurra mais 20 anos. Te agradecer e dizer, tá de parabéns. Eu acho que o assunto é importantíssimo para nós betinenses e para a população toda, porque falar de água é falar de um bem universal. Então não dá para a gente aceitar mais ficar do jeito que está. E a poluição continuando, o esgoto caindo dentro da água e a Copasa sempre vai desculpar, fica muito caro, fica muito caro. Mas na hora de cobrar a conta das pessoas, ela cobra rigorosamente muito. Obrigado, doutora Júlia P., pelas palavras, pelo apoio. Pode ter certeza que eu vou até o fim agora. Na próxima reunião, ou aqui, ou em Contagem, em Belo Horizonte, eu quero a presença do governador. Não pode mais. A gente não aguenta mais. A gente não aguenta mais o sofrimento daquelas famílias ali. Então, se tem solução, nós temos que tomar providência. Eu vou até o final e conto com o apoio sempre. Viu? Bom dia, né? Novamente, né? O Romeu Carneiro quer fazer uma pergunta. Seja bem-vindo a essa casa, Romeu. Bom dia. O que eu ia perguntar, ela e o Beto falaram. Falou tudo, né? Falou tudo. Já responderam a ele. Obrigado. Secretário de Meio Ambiente de Nás quer dar mais uma palavra. Muito bem dito. Desculpa seu nome, esqueci de entrar. Roberto, isso. É uma fala constante do prefeito Vitória que a represa, além de fazer abastecimento humano, ela também tem um papel de controle de enchentes. E consta no mesmo TAM, além de obrigações que eu vou ler até aqui para a Defesa Civil, que eu não sei se eles tiveram acesso ao TAM, que foi celebrado em 21, a obrigação da cláusula 4.1.3, que é esse controle do vertimento é feito inclusive porque nós fixamos uma obrigação no TAM, que é avaliar e dotar a barragem Vargem das Flores de solução para garantia de descarga de nível ou volume, para garantir a segurança. E ainda colocamos no 4.1.6
a obrigação de executar intervenções no vertedouro, porque lá tem manchas de ferrugem, ferragem expostas, a gente ficou com medo da estrutura estar comprometida e eles assumiram também essa obrigação. Então, essa discussão, até do controle do vertimento, pensando aí no volume da água sendo contida aí ao longo do período de seca para garantir um menor vertimento possível, para que a represa também exerça a função de bacia de contenção, foi uma preocupação que nós tivemos, além, Sueli, que aqui tem a obrigação apoiar e viabilizar a implantação do plano de contingência em acordo com a Defesa Civil, cumprir o PAI na parte de responsabilidade da companhia, comprovar o acatamento das recomendações contidas no relatório de inspeção de segurança especial expedido pela empresa DAN. É isso. Então, a gente tentou, nesse termo de ajustamento municipal celebrado em 2021, contemplar todas aquelas situações que poderia trazer algum risco para a população, inclusive com o vertimento, conforme coloquei. O pessoal que vem representar a Copasa aqui, parece que esse período chuvoso que passou, quantos dias que a barragem verteu? Parece que foi 28 dias, né? Eu acredito que foi 28 dias. Gente, quem acompanha de perto, igual a gente acompanha, a gente vê a quantidade de água indo embora, sendo que se tivesse talvez feito desassoreamento, ia demorar mais a verter. Aumentando a capacidade do reservatório também, dificilmente ela vai verter. Nós vamos ter um volume de água maior para consumir durante o ano. Nós estamos aqui, né, com a tia Cleusa, né, a moradora que mais sofre no período chuvoso, né. Ô, tia Cleusa, dá uma palavra para nós aqui na tribuna ali, por favor. Ô, tia Cleusa, por favor, usa a tribuna. Bom dia a todos, meus amigos. Esse aqui é o nosso vereador predileto. Eu sempre falo isso com ele, que sempre agradeço pela vida dele. Ele é um vereador competente, que nos ajuda muito, muito, muito mesmo. E 29 anos que eu moro no bairro Nossa Senhora de Fátima, e já tomei 5 enchentes dentro da minha casa mesmo. E perdi tudo, mas tudo mesmo. O único vereador que nos apoia, que me ajuda sempre é o Adélio Carlos. Sempre ponho os pés na lama, me ajuda, sabe, tirar a lama da minha casa, porque passa no meio. Esse último enchente eu perdi foi tudo, é televisão, é sofá, eu estava sozinha, eu e o filho meu, e ver aquela situação toda, sabe, minha nora grávida, quase ganhando filho, e saiu de barco dentro de casa, porque, né, a água estava demais. Então eu fico muito emocionada de falar, porque eu sofri muito, esse tempo todo enchente eu sofro demais. Quando chega a época da chuva, eu já começo até a chorar de medo, sabe? Então é muito mesmo penoso pra gente. E igual eu tô falando, esse aqui é o nosso vereador predileto, agradeço muito, muito pela vida dele, que ele coloca os pés na lama mesmo e nos ajuda mesmo, de verdade. Você quer parabéns, viu, vereador, que representa para nós do bairro, que é o único vereador mesmo que eu tiro o chapéu para você, de coração, viu? Você nos ajuda muito, muito, muito. Cleusa, pode ter certeza, viu? Sem chorar não. Eu sei que você está emocionado, mas pode ter certeza que dessa vez nós vamos até o fim. Nós vamos sentar com o governador do estado. Ele vai ter que tomar providência, viu? Eu te prometo isso, viu? Então tá, que Deus te abençoe poderosamente. Amém. José Lemos, também um dos sofredores lá embaixo, né, Lemos? Mas nós estamos juntos com isso aí até o fim. Dá uma palavra aqui, Lemos. É o J. Lemos. Bom dia a todos presentes. Para quem não me conhece, meu nome é J. Lemos. E estou aqui, quero agradecer ao meu amigo e vereador Adélio Carlos.
Quando eu cheguei para Betim, há 21 anos atrás, que eu estava descarregando a mudança, aí eu ouvi falar no Adélio Carlos. Alguém passou, ele foi candidato à associação, né, do bairro. E alguém chegou e falou para mim assim: ah, você vota e tal, tem uma votação para a associação do bairro. Eu falei: eu não conheço ninguém aqui, estou chegando agora, nem Betim direito eu conheço. Então, me apresentaram a Adélio Carlos. Então hoje nós temos uma amizade há mais de 20 anos, né, vereador? É um vereador que eu amo muito, carrego no meu coração, nós somos igual irmão. E é uma pessoa que sempre lutou pela gente no bairro. Já sofri muito lá com enchente, né? Peguei uma enchente logo que eu cheguei aqui. E a minha família até foi embora para Belo Horizonte, não queria nem morar mais aqui por causa da enchente, não tinha costume disso lá. Mas graças a Deus nós vamos vencendo, né? Vamos aí matando um leão por dia, por ano. Vamos passando por cima dessa enchente. E, com a graça de Deus, está aí o vereador lutando por isso, para uma melhora do nosso bairro e também da nossa cidade. E a Cleusa, tadinha, ela mora para baixo de mim, é que mais sofre, né? Quando a água lá em casa está dando na cintura, está dando no pescoço dela, né? Mas, graças a Deus, temos aí um grande amigo que está lutando por isso, um vereador trabalhador, de muito conceito, que eu amo muito. E que Deus abençoe você sempre, viu, vereador? Te dê força e sabedoria para continuar lutando. E estamos aí na esperança com fé em Deus. Obrigado a todos. Tchau, obrigado. Copasa, tem mais alguma coisa para falar, os representantes? Bom, vereador, só precisar colocar, a Copasa está à disposição da população, passar informação no novo. Nós mudamos a sede da gerência regional da Copasa. Antes a gente estava ali no encontro das avenidas Edmeia e Marconi. Nós passamos para a sede nova lá na Edmeia Lazarota, número 4000, do lado do clube da ADP, né? E aí deixar para a população que as portas estão sempre abertas lá para poder conversar, ver as necessidades da população aí com relação ao sistema de abastecimento de água, o sistema de esgotamento sanitário, né? E é isso. Bom dia a todos, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado, Fernando, secretário de Meio Ambiente de Ginásio, Vico da Obras, Rony, está sempre presente aqui nas nossas reuniões. Quer dar uma palavra, Cristina? Sim, por favor. Alô. Eu só quero reforçar, vereador, a proposta que a Alessandra fez. Eu quero reforçar a proposta que a Alessandra fez, de ter uma audiência pública nesse processo de licenciamento. Reforçar a proposta da Alessandra. Vou falar sem. Eu sou professora, aliás. Você falar. Reforçar a proposta que a Alessandra fez sobre a necessidade de uma audiência pública no processo de licenciamento que está acontecendo, que não está prevista essa audiência pública ainda. Como o órgão que licencia é estadual, a Copasa é uma empresa estadual, as empresas que estão, nós estamos em contato com as empresas que estão fazendo o processo de licenciamento, os estudos, né? Mas eu acho que é importante ter uma escuta das duas prefeituras, dos movimentos sociais, da sociedade, né, interessada, porque nesse processo de licenciamento, né, nós temos que, de fato, ter compensações à altura, ter medidas de mitigação à altura. Então, eu vou reforçar esse pedido da gente juntos, né, solicitar audiência. Não sei se aqui os técnicos já poderiam viabilizar isso, ou, se necessário, procurar o Ministério Público, que é uma terceira pessoa, né, um terceiro sujeito, para a gente conseguir ser ouvido no processo antes dele ficar pronto. Porque a Alessandra é uma pessoa que fala assim lá nas nossas oficinas com as empresas: nós não queremos ser usados,
Nós não queremos fazer parte dessa oficina só para a gente falar tudo que a gente sabe da represa e depois, nas decisões finais, não tem a nossa participação. Certeza, Cristiano. Ideia, Cristina, Sandra, Paz, Alberto Maria, presente, obrigado, né? Vila Henrique, Vila Henrique, presença de todos, né? Agradecer. E, como eu disse aqui no início, nos próximos dias nós vamos estar reunidos novamente, né? Os representantes da Copasa. Quero a presença do governador também. E agora eu vou até o fim. Eu não vou parar. Em nome de Deus, não tenho mais nada a se tratar. Se deve encerrar a reunião. Agradecer também, né? A TV Betim está sempre fazendo as coberturas em toda a cidade, né? E hoje aqui fazendo a cobertura da nossa audiência pública também. Quero agradecer os diretores, né, a direção do TV Betim, né, que, por sinal, está cobrindo os maiores eventos, não só da cidade de Betim, mas de toda a região da Grande BH. Que é abençoada a todos.